Muito bem, se na primeira aula nós então conhecemos as simbologias, né, dos circuitos residenciais e prediais, na segunda aula então nós vamos aí utilizar essas simbologias, né, em alguns circuitos básicos para que nós possamos entender a interpretar o circuito unifilar, que é aquele circuito que você vai receber, né, para ser instalado, né? E você tem que saber interpretar para que você possa realizar então a instalação residencial, né? Vamos então conhecer os circuitos unifilares. Circuitos unifilares então, pessoal, na verdade é a utilização das simbologias, né, representadas de forma conjunta num projeto, né, completo, para que eu possa então realizar a instalação interpretando aquele circuito unifilar. Nós vamos ver nesta segunda aula os circuitos unifilares de interruptores e os circuitos unifilares de algumas tomadas para que você possa reconhecer esses circuitos quando você se deparar com um projeto elétrico residencial. Interruptor de uma seção, né? Assim chamado porque é um interruptor que vai acionar, que tem apenas um acionador. Não quer dizer que ele acione uma única lâmpada, quer dizer que ele tem um único botão de acionamento. Por isso que ele é de uma seção, né? Veja o circuito unifilar dele, olha só, eu tenho fase neutro, né, no eletroduto, né? Veja que a fase vai para o interruptor A, né? E depois retorna do interruptor A o retorno A, que é o amarelinho, e segue, né, junto, né, com o neutro até a lâmpada. Então veja que o neutro vai diretamente para o ponto de luz. O fase vem para o interruptor e o retorno então vai até o ponto de luz para executar a ligação do ponto de luz. Então esse é o interruptor de uma seção, né? Veja um esboço simples de instalação, né? Lembre que sempre eu tenho que instalar dessa forma, com as cores corretas, né, para você não ter dificuldade quando fazer manutenção. Neutro sempre azul, o fase pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser preto, né, mas nunca pode ser azul o fase, né, vermelho ou preto, e o retorno amarelo, né. Então perceba que o neutro vai para a lâmpada, né, o fase vai até o interruptor, e do interruptor eu tenho o retorno até a lâmpada, né, até o nosso receptáculo, até a lâmpada para ser acionado. Então esse é o interruptor de uma seção, né? Perceba o ponto de luz que eu tenho ali o circuito indicado, tem o acionador dele, né? Sempre tem essa informação para facilitar a instalação. Circuito unifilar de interruptor de duas seções, ou seja, eu tenho dois acionadores naquele interruptor, aquele interruptor de duas teclas, né? Então veja, se eu tenho duas teclas, eu quero acionar dois pontos de luz diferentes, né? Então veja que vem o fase e o neutro, né? Veja que o neutro ele vai direto para as lâmpadas, ele passa direto. Enquanto que o fase vai até o interruptor de duas seções. E agora eu tenho dois retornos amarelo que vem do interruptor de duas seções. E o retorno A vai para a lâmpada A e o retorno B vai para a lâmpada E para executar a ligação. Então, você tem que começar a entender, né, esse fluxo, né, desse cabeamento para você conseguir instalar. Então eu tenho ali fase neutra, eu tenho retornos, e se você conseguir interpretar, fica muito mais fácil, né, a instalação desses cabos, né? Veja a simbologia do interruptor de duas seções, veja que tem A e B nele, porque ele tem dois acionadores, um acionador para cada lâmpada, para cada ponto de luz. E essas identificações vão estar no projeto elétrico residencial para você entender como instalar, né? Portanto, se você entender o que é o retorno, o que é o fase, o que é o neutro e como que eu instalo, qual é o fluxo, né, que esses cabos estão percorrendo aí o eletroduto, né? Veja ali um esboço da instalação, né? Então veja que o neutro foi direto para as lâmpadas, né? O fase então vai até o interruptor de duas seções, alimentar os dois interruptores, né? Os dois acionadores, na verdade, e sai então dois retornos para acionar cada uma lâmpada, né? Então dá para entender certinho como realizar a instalação olhando o esboço ali, tá bom?
Tem o circuito unifilar do interruptor three-way, né, mais conhecido por nós como interruptor paralelo, aquele interruptor que eu tenho a possibilidade de ligar uma lâmpada em dois pontos diferentes, né? Então aí está a simbologia, ele é simbolizado por uma esfera preta, né? E aí está então os nossos cabeamentos. Veja que eu tenho fase e neutro entrando no eletroduto, né? O fase vai direto para a lâmpada no ponto A. Voltando, né? Eu tenho fase e neutro entrando no eletroduto, né? O neutro vai direto para a lâmpada, né? Até o ponto A. O fase vai até o primeiro interruptor paralelo, e agora são dois, né? Você veja que o fase, que é o vermelho, desce, né? E eu volto dois retornos A. Se fala retorno para essa ligação. Nesse caso, o mais correto é chamar de balanço, por isso que eu coloquei ele preto, né? Veja que volta dois balanços, ou seja, dois cabos, que vão ir até o outro interruptor, né? Esses dois balanços pretos, 2A, você vê que eles percorrem o eletroduto e vai lá para o outro interruptor, e daí sim, do outro interruptor, volta um retorno amarelo para ligar a lâmpada. Então eu tenho a possibilidade de ligar a lâmpada em dois pontos diferentes, né? Um esboço para você entender melhor. Então veja, a fase vai para a lâmpada, né? O neutro vai para a lâmpada, né? A fase vai para o primeiro interruptor paralelo, que vai ser conectado no borne central desse interruptor, né? Depois sai dois balanços de retorno que vai até o outro interruptor paralelo, que vai ser ligado nos dois bornes laterais, né? E do borne central do interruptor sai então o cabo amarelo, que vai ser ligado na lâmpada, e daí eu tenho a possibilidade de ligar essa lâmpada em dois pontos diferentes, ligar e desligar, né? Então esse é o circuito unifilar do interruptor paralelo, né? No paralelo, como nós vimos agora, eu tenho dois pontos de acionamento, né, para a mesma lâmpada. Eu posso ligar e desligar a lâmpada em pontos diferentes. Mas eu posso criar um terceiro ponto, né, que também pode ligar e desligar um ponto de luz, que é através do interruptor four-way, né, ou interruptor intermediário, né? O circuito unifilar dele é um pouco mais complexo, né, mas perceba que eu tenho novamente fase e neutro entrando no eletroduto, né? Perceba que a fase, que é o vermelhinho ali, ó, vai para o primeiro interruptor paralelo. Veja que o intermediário sempre vai ser instalado com dois paralelos, né? Então a fase vai no primeiro interruptor paralelo. Depois eu volto com dois cabos de retorno de balanço, né? Você veja aquele A preto. E esse balanço, né, ele vai ir até agora o interruptor intermediário, né? Veja que ele desce ali no intermediário, os dois cabos pretos, né, que é o A. E depois eu volto com mais dois balanços, né, que é o roxo, né, que vai até o outro interruptor paralelo, né? E por fim, então, do último interruptor paralelo, eu tenho o retorno, que é o cabo amarelo até a lâmpada. Então veja que é mais complexo, gasta muito mais cabo, mas eu agora tenho três pontos diferentes que ligam e desligam a lâmpada, né? Só para você entender a instalação, olha só, né? Eu tenho o neutro indo direto para a lâmpada, o fase vai até o primeiro interruptor paralelo, eu ligo no borne central, né? Depois eu saio com dois balanços, aqueles cabos pretos, né, dos bornes laterais do interruptor paralelo, e vou até os bornes de entrada do interruptor intermediário. Eu saio dos bornes de saída do intermediário e vou até os bornes laterais do interruptor paralelo para o segundo interruptor, e por fim saio com o retorno do borne central do paralelo até a lâmpada, né? Então, se você olhar ali embaixo, eu tenho como que é o interruptor intermediário. Veja que ele tem 4 ligações de cabos, né? 2 entradas e 2 saídas, né? Então aí você tem uma possibilidade de fazer uma instalação para que você tenha 3 pontos de acionamento da mesma lâmpada, né? Ou das mesmas lâmpadas, tá bom? O circuito unifilar de um interruptor simples com uma tomada no mesmo circuito, né, quando eles vão compartilhar o circuito, não é bom, né, mas em alguns casos existem, né? Então aí você pode ver que eu tenho entrando no eletroduto, né, fase, neutro e terra, né? Veja que a fase, o neutro e o terra agora descem pelo
eletroduto e vai até a tomada, ok? Esse fase também vai para o interruptor, simples, né? É um interruptor simples. E daí volta o retorno até a lâmpada e o neutro também vai até a lâmpada. Então, uma instalação simples de uma tomada com o interruptor junto, né? No mesmo circuito, né? Ali está a forma de instalar. Veja que como que eu ligo o cabo fase na tomada e no interruptor, né? É daquela forma que é o correto ligar, para que eu coloque eles em paralelo e não em série, né? Para que eu não prejudique o meu interruptor quando eu ligar algo na tomada, né? Tá? Então, essa é a forma de ligar um interruptor simples com a tomada no mesmo circuito, né? E eu tenho, às vezes, interruptor simples com tomada em circuitos separados, que é a forma mais correta de instalar, né? Então, veja que agora eu saio 2 fases e 2 neutros, né? Eu tenho o circuito 1 e o circuito 2. Circuito 1 é do interruptor, circuito 2 é a tomada. Então, veja que o circuito 2, o fase, o neutro e o terra vão para a tomada. E o circuito 1 segue, né, para frente no eletroduto, indo o neutro para a lâmpada, né, o fase vai até o interruptor simples e depois o retorno amarelo volta para a lâmpada para ligar a lâmpada. Então, eu tenho circuitos totalmente separados para a tomada e para a lâmpada, né? Ok? Então, alguns circuitos unifilares para vocês entenderem como instalar, tá? Utilize sempre as cores, né? Quando vocês for instalar os cabeamentos, não instale tudo com a mesma cor, que isso vai dificultar depois a manutenção, né? Então, você deixa um circuito muito mais visual para você atuar, né? E está dentro da norma, né? Existe uma norma para instalação, a gente tem que seguir a norma de forma correta, né? Revejam essa aula, é bastante informação e a gente tem que rever para poder conseguir entender todos esses circuitos unifilares, né? Aí está o esboço, né? Só para você entender da instalação dos 2 circuitos, né? Um para a lâmpada e outro para as tomadas, né? Ou para a tomada nesse caso, nesse exemplo nosso aí.